Oi, eu sou o Maxon e hoje, como você deve ter percebido, sem a minha cara feia aí na penumbra, mas só a minha voz, só com a minha voz, porque estamos em tempos de quarentena, temos todos que fazer a nossa parte, então fique em casa, lave as mãos, cuide dos seus, que vai dar tudo certo, sairemos dessa. Hoje, muito ironicamente, para falar sobre Resident Evil 3, o remake do clássico do primeiro PlayStation, de 1999, Resident Evil 3 Nemesis. Totalmente por base em Resident Evil 2, o sucesso absurdo do ano passado, o remake do Resident 2 do começo do ano passado. A gente mal teve tempo de se recuperar daquele jogo maravilhoso. A Capcom já aproveita o momento e já traz o remake do 3 que fecha o arco de Raccoon City. É o grande personagem desse primeiro momento de Resident, né? E se trata de da maior pandemia que a humanidade já viu, que é o T-Virus espalhado pela cidade e contaminando todo mundo. É bom dizer que a própria Capcom tem usado o termo reimaginação para falar tanto do Resident 3 quanto do 2 do ano passado, porque ao contrário do Resident Remake lá de 2002, que tem por base, né, que usa o gameplay base do Resident de 96, esse aqui é algo completamente novo, completamente reestruturado na RE Engine, que é a engine prioritária da Capcom, que é maravilhosa, dos gráficos mais absurdos que tem, consegue misturar muito bem, como o próprio Devil May Cry também, por exemplo, deixou claro, fotorrealismo com absurdos, né? Então, como fazer um Nemesis, aquela aberração genética, aquela monstruosidade, aquele tirano, Tyrant T-00, em simbiose com o Parasita, como fazer aquilo fotorreal. Então, pra ser sincero, quando bati o olho nesse jogo a primeira vez, nas imagens, inclusive vazaram, muita coisa tem vazado, né? Sempre triste quando isso acontece. Eu fico muito triste que as pessoas elas incentivem isso em termos de divulgação. Triste mesmo. Não só de imagens, de vídeos, mas também do próprio jogo que vaza. Isso é tristíssimo, isso é uma problemática gigante para a indústria. E aí eu não gostei tanto assim do visual do Nemesis, né? Da Jill eu gostei muito de cara, e o do Carlos também foi um pouco... É difícil remodelar, né, esses personagens tão icônicos. Reintroduzir, representar esses personagens para uma geração nova, mas eu acho que a Capcom tem feito um trabalho incrível nesse sentido. Quem produz esse jogo novo é o Masashika Kawata, que é um cara veterano na Capcom, veterano em Resident Evil. Inclusive, ele começou trabalhando no Resident Evil 3, Nemesis, mas ele é famoso por ser aquele ousado assim, dentro da franquia. Então, ele fez coisas muito boas, como por exemplo os Revelations, produziu os Revelations, mas também fez aquela atrocidade que foi Umbrella Corps, né? Nunca podemos nos esquecer, para nunca repetirmos os erros do passado com Umbrella Corps, que no caso o Resident 3 ele foi primeiramente anunciado o Resistance, como Project Resistance, né? Aquele Resident Evil multiplayer assimétrico 4 contra 1, que foi bem tumultuado assim, do anúncio, sem dar para entender muita coisa, com informações assim meio distorcidas, no sentido de que vai ter campanha, não vai, o que é isso, onde se encaixa, é canon, não é? Então em um outro momento eu falarei sobre o Resistance, que faz parte do produto do pacote Resident Evil 3. Você compra o Resident Evil 3 e vem esse jogo junto. Não tem como adquirir ele por hora separadamente. Isso é bom deixar claro. Mas hoje eu vou focar no Resident 3, no que eu gostei e no que eu não gostei. Já vou deixar, assim, logo de cara, dizer que o impacto não foi o mesmo do Resident 2 no ano passado. Trata-se de um jogo de qualidade, tecnicamente muito bom, mas algumas decisões tomadas nesse jogo, algumas omissões tomadas nesse jogo, acontecidas nesse jogo, me decepcionaram bastante. Então, o jogo se passa em setembro, 28 de setembro, né? September 28, Daylight, tão icônico da Jill, aquele monólogo poderoso da Jill do Resident Evil 3 Nemesis. 24 horas antes, 24 horas depois do Resident Evil 2 e 2 meses depois do Resident Evil 1. Ou seja, os Stars já tinham sido desmantelados, a força especial da polícia de Raccoon. Chris e Barry já tinham saído da cidade e Jill se mantém lá. O começo dessa nova versão de Resident Evil 3, eu diria que é uma das melhores introduções, dos melhores prólogos da história da franquia. Então eu não vou falar muito especificamente sobre, porque tem que ver mesmo. É bem impactante como ele reintroduz todos os elementos desse início, onde a Jill tá, como a Jill tá. A Jill Valentine é a grande protagonista, ela é uma personagem extremamente icônica. Creio eu que é a mais popular
das personagens mulheres de Resident Evil, que é uma série cheia de personagens mulheres incríveis. Eu acho que ela é mais popular que a Claire, que a Ada, que a Rebecca. Diria que a Jill é a número 1 de Resident. Ela continua em Raccoon, continua investigando qual que é o envolvimento da Umbrella com a cidade, que inclusive Raccoon City é completamente dominada pela Umbrella. A Umbrella vem em Raccoon o verdadeiro antro de cobaias, um chiqueirinho mesmo, para fazer o que quiser, vendendo essa imagem. É aquela coisa, né? Mentiras do governo, omissão de informações, falsas verdades, falsas notícias. Tudo isso existe aqui em Resident Evil, e por isso mesmo, ironicamente, no começo desse vídeo, porque se você traçar paralelismos com a nossa situação atual, fica trágico o negócio, né? Quem joga Resident Evil sabe bem as consequências de uma pandemia, como levar isso bem a sério, então vem bem a calhar nesse aspecto esse jogo novo. Em termos de gameplay, essencialmente o Resident Evil 2. A Jill ágil, ela tem aquela esquiva. O Resident 3 Nemesis, ele tinha esses elementos a mais de ação, digamos. Ele tinha aquela liberdade de ir e vir nas escadas, tinha aqueles itens para você interagir com o cenário, como por exemplo barris de pólvora. Aqui também tem essas coisas. A esquiva, ela vem como um botão, exemplo, por exemplo, de um Revelations 2, ou então do Resident 6, só que mais atenuado, assim, não é aquela coisa absurda do Resident 6, dá pra você se jogar no chão e tal. E dá pra você executar tanto com um botão quanto com um comando antigo, que é com a arma mirada, você aperta o botão de ataque bem no momento que você vai ser atingido. Ela dá uma esquiva e aí tem uma animação extra pra esquiva bem sucedida. E aí, já não gostei muito daquela... faz um efeito na tela, fica um negócio meio arcade, assim, preferiria que não, mas existe. Então começa ali, no coração da pandemia em Raccoon, vírus se espalhando, a população se contaminando, se transformando em morto-vivo, voltando à vida, os cadáveres ambulantes. E como os 2 únicos Stars, ex-membros dos Stars vivos, existe essa nova monstruosidade, essa nova criação da Umbrella, feita especificamente para caçar os Stars, que no caso é o Brad Vickers, o piloto do Alpha Team, dos Stars, e a Jill. Então, o Nemesis, que é um T-00, um Tyrant, né? Assim como o Mr. X, ele vem em simbiose com um vírus NE-alpha, que faz com que ele seja mais controlável, assim, digamos, né? Mais suscetível a ordens. O vírus, esse parasita também é uma criação de laboratório. Então, quando o Nemesis ele é introduzido na história, que eu achei muito sabiamente colocar de forma rápida, para você já ficar bem situado, a coisa fica tensa assim numa constante. Apesar de que existem momentos roteirizados mesmo. Então existem momentos focados em ação. O próprio Kawata tinha dito que esse jogo teria mais elementos de ação do que o Resident 2. E em muitos desses momentos que o Nemesis inclusive faz uso do seu arsenal particular, né? O lança-chamas já tinha sido introduzido, são momentos pouco inspirados. É muito espalhafatoso, é muito chamativo de se ver, mas é bem roteirizado. Então destoa muito dessa aleatoriedade dos encontros, aleatoriedade de onde e como ele vai aparecer, essa tensão inerente, constante, que eu gosto bastante do jogo. Então assim, ele é um bom jogo, ele é um bom Resident Evil, mas ele decepciona em omitir cenários, omitir elementos, mas, por outro lado, ele dá mais espaço, um foco maior em, por exemplo, o Carlos Oliveira, porque a Jill logo se encontra com a UBCS, que é uma força da Umbrella para conter essas ameaças biológicas e salvar civis. Isso é a fachada. O Nikolai, que é o capitão aí desse time, o sargento do time, ele tem altas intenções nefastas aí. Isso fica claro desde o momento que ele aparece, que ele não é um cara bem intencionado não. Ao contrário do Carlos, ao contrário do Mikhail, ao contrário do Tyrell, que é um cara que tem muito mais participação nesse jogo, né? Ele era tão sucinto ali, pontual no Resident 3 Nemesis. Nesse caso aqui, expandiram bem e ficou legal. Mas o grande destaque pra mim do elenco é mesmo, é claro, a Jill, que é uma grande protagonista, uma grande personagem. É sempre um prazer estar no controle de uma personagem tão maravilhosa. E o Carlos, reimaginado, né? Gerou bastante comentário na internet por causa do cabelo dele e tal. E eu gostei bastante disso. Então, Resident Evil 3, disponível amanhã. Claro que eu adoraria conversar sobre, não só o jogo novo, como também o Resident Evil 3 Nemesis, que tem umas histórias muito boas de produção.
naquela época ali, 99. 99 é um ano muito alvoroçado na multimídia, né? No multimídia, no entretenimento, por conta do bug do milênio, sei lá, mas saiu muita coisa naquele ano. O Resident 3, ele vinha de vários projetos de Resident Evil em paralelo por conta do sucesso absurdo que a franquia vinha fazendo. Ele era tipo um Resident Evil Guide, um projeto paralelo que cresceu, um projeto indie até, dentro ali, menor, que cresceu, e aí virou um jogo numerado, com a Jill como protagonista e tal. É bem legal conversar sobre isso e sobre esse jogo novo também, e aí me diz aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo especificamente sobre o Project Resistance para tirar as dúvidas, explicar direitinho como funciona, como que tá o jogo hoje e tal. Também seria um prazer fazer isso, tá bom? Então, o Massacre Horror ele segue nesse formato. É claro que eu já tinha gravado alguns vídeos no formato convencional, vou ficar intercalando entre eles. E, como sempre, vamos conversar sobre. Valeu!